Bom, boa tarde. Tranquilo. Prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da nossa experiência do que a gente vem visto por aí. Só uma correção, eu me sinto muito tranquilo para poder falar sobre esse tema, porque como o Felipe falou, minha formação de psicólogo, beleza. Só que antes, desde os 15 anos... Com licença, Felipe. Opa! Vamos chegar. Desde os 15 anos aí eu estou porque eu nunca teve uma cisão, né, da tecnologia. Então eu sou analista de sistema e psicólogo. E eu transito entre esses dois mundos, a tecnologia, psicologia, cyberpsicologia, essas questões. E o que eu estou propondo para vocês hoje aqui, a gente vai ter uma conversa, que às vezes o assunto pode ficar muito maçante, teórico, vocês podem apresentar dúvidas em qualquer momento e a gente vai trocando uma ideia. Porque a gente fez uma preparação e um conteúdo, mas às vezes quando a gente chega aqui e a demanda, né, algumas dúvidas podem ser outras. E eu acho muito mais interessante a gente sair daqui com um conceito, com uma coisa bem construída, do que eu simplesmente passar um conteúdo assim, vocês serem um receptáculo passivo das ideias. Entende? E aí a gente pode adiantar, a gente pode fazer podemos ajeitar as coisas que estão aqui. Beleza, crianças e mídias. Vocês vão ver que eu dei uma atenção maior a mídias sociais. Porque mídia, na realidade, é tudo aquilo que pode provocar e passar alguma comunicação, algum tipo de comunicação. Beleza, a gente pode estar falando uma mídia escrita, uma mídia falada, uma mídia visual, tudo isso aí. Mas nós estamos no meio de uma revolução. Eu estou falando nós. As pessoas que estão nascendo agora, nossas crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, estão tranquilos, estão com o pé nesse mundo. Nós que estamos aqui, nós estamos nessa parte da tecnologia, dessa bagunça toda que está acontecendo, e os nossos conceitos passados pelos nossos avós, bisavós, pais, que é uma coisa mais, digamos assim, vou falar rígida, mas é uma coisa mais acertada. E aí o que eu proponho é o seguinte: nosso caminhar vai ser por alguns tópicos. Como está o nosso mundo hoje? Nosso ponto de partida: sabedoria, conhecimento e discernimento. Existem ordem do caos, então nós vamos colocar a educação, a mídia e a tecnologia. Como é que essas coisas estão conversando hoje? Mediação tecnológica é uma nova forma de relacionamento, ou seja, as nossas relações estão sendo feitas com mediação de tecnologia. Então hoje, se você quer, por exemplo, acessar a sua conta no banco, você tem um aplicativo. Pedir comida, aplicativo. Um táxi, aplicativo. Comunicar com as pessoas, aplicativo. Então você vai ver que a gente tem muitas dessas nossas relações mediadas por ações tecnológicas. E aí vem um alerta de Jesus. Eu sempre gosto de colocar esse alerta para várias palestras, vários estudos que eu coloco, mas nós vamos ver que existe um foco diferente a depender do que a gente está construindo. A adultização infantil, isso aqui é uma coisa bem, digamos assim, sem o ponto focal, mas tudo isso que a gente vai estar conversando vai estar impactando na adultização infantil, desenvolvimento infantil sustentável e o fundamental, o homem de bem e o poder da oração. Claro, se vocês já fizeram a associação com aquela parte do ser perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, para poder falar do homem de bem, é mais ou menos isso, não é isso aqui. Porque eu acho fundamental, é aquilo ali, se a gente seguir aquilo ali, sobrepassar para as nossas crianças, para os adolescentes, o que está escrito ali, beleza, fechamos. Começando com o seguinte: como está o nosso mundo hoje? Tranquilo até agora? Beleza? Como é que vocês acham que está o nosso mundo hoje? Obviamente, para além das questões das guerras, para além das questões climáticas, de acidentes, de questões financeiras, econômicas, tudo isso, desentendimentos. Ok?
Não? Tranquilo? Eu acho que você já falou, só falou do pós-Covid. Isso foi uma coisa que aconteceu que hoje eu vejo que eu tenho dois adolescentes e foi um impacto muito grande, como nas crianças, além da tecnologia. Então eu vejo hoje a tecnologia para elas uma fuga do mundo real. Está acontecendo. Todos os psicólogos, eu acredito que seja bem infantil, e a tomada de remédio na adolescência, né? Que é uma outra fuga, uma química que está acontecendo. Então acho que isso é um impacto muito grande no futuro. Você percebe como as coisas estão se misturando? Com certeza. Então eu percebo que ele está falando, não está aqui não, mas assim, você falou uma coisa, eu já peguei, então eu percebo. Eu colocaria que o mundo hoje ele está avançando a nível tecnológico de uma velocidade muito ascendente e grande parte da sociedade não está acompanhando esse processo. Eu vejo isso. Não está. Não está porque, às vezes, não sabe o que está por detrás dessas questões. Então veja, o adolescente que tem a fuga para redes sociais, para comunicação, para jogo principalmente, isso pode se tornar um vício, tanto quanto o vício da pessoa que termina de trabalhar, ao invés de ir para casa, vai para o bar beber. Então eu estou falando de padrões de comportamento. O motivo que leva a esse padrão são variados, mas o padrão de fuga, a gente pode tentar uma aproximação disso aí, entende? Principalmente porque quando as pessoas não têm um sentido para a vida, o que eu vou fazer, qual é o meu objetivo. Então isso realmente é muito impactante. Percebam que as coisas ficam mediadas por um tablet, por um celular, por um computador, só que a gente tem que a aquisição de amigos, de amizades, literatura, filmes, vídeos, cultura, né, um museuzinho aqui, o tempo, que às vezes quando a gente passa a jogar, o tempo passa que a gente nem percebe, e aí vai, né? Localização, e-mail, comunicação, dinheiro, finança, carro. Então a gente está sendo mediado por isso aqui. Qual é o problema? Se vocês já viram aquela questão que fala que nós estamos evoluindo em relação à parte tecnológica de conhecimento científico muito mais rápido do que o de moral, a gente consegue perceber isso muito hoje. Só que quando isso começou, vamos colocar aí uns 10 anos atrás, quando começou a questão da globalização, vocês já perceberam a questão da globalização, eu tive uma percepção seguinte: isso está sendo muito bom, só que vamos colocar qual é o contexto do bom, que a gente começa a entrar em contato com várias outras culturas. Não necessariamente essas culturas são as culturas que eu pratico e que eu tenho aqui na minha sociedade. Só que com essa questão de globalização, dessa intercomunicação, dessa facilidade de eu saber aquilo que está do outro lado do mundo sendo feito, o que isso pode fazer de uma forma geral e ao longo do tempo? A gente pode começar a escolher quais práticas são práticas saudáveis e quais são as práticas que não são saudáveis, de tal forma que a gente consiga homogeneizar isso a nível mundial, a nível global. E aí, veja, nós temos uma situação exatamente como essa. Então, às vezes, a gente utiliza muita tecnologia para poder dar recurso, sendo que o recurso a gente pode abrir mão dele. Entende? E eu achei bastante interessante que veio a roda de conversa ali, veio o filme, discutiram sobre o filme e produziram alguma coisa relacionada ao filme melhor do possível. Não esqueci o nome do filme, mas tudo bem. Está ali no mural. Eu achei muito legal isso, porque sai um pouco disso aqui. Ou seja, utiliza esses meios tecnológicos, a mídia, portanto, como um meio para a socialização, porque a gente vê um filme e aí eles falam: o que vocês acharam? Vamos discutir, vamos ter um consenso, vamos produzir aquilo que vocês conseguiram reter de forma personalizada, de forma individual, e aí a gente vai e materializa aquilo. Então é bacana, isso que a gente precisa se preocupar um pouco. E aí, veja, ponto de partida, sabedoria, conhecimento e discernimento. A gente vai ver que
Se a gente tem sabedoria para poder direcionar, é uma coisa muito boa. Só que a sabedoria vai proporcionar que a gente tenha um conhecimento e que a gente possa ter o discernimento para melhor aplicar aquilo que a gente sabe. E aí eu trago, obviamente, de Provérbios, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procede conhecimento e discernimento. Ou seja, conhecimento, sabedoria, conhecimento e discernimento vindo de Deus, vindo de Jesus. E com a sabedoria se constrói a casa, com o discernimento se consolida, ou seja, você materializa a coisa, pelo conhecimento e os seus cômodos se enchem do que é precioso, preciso e agradável. Como é que isso aqui se traduz naquilo que a gente pode perceber de forma prática? Eu acho bacana isso, você traz você e como você tem que aplicar. E se não aplicar, né? Então veja, eu adoro esquemas também. Deus, sabedoria, discernimento, conhecimento, nós estamos aqui, ser humano. Então veja, vamos pensar numa casa. Para eu construir uma casa, primeiro eu tenho que conceber a casa que eu quero. Para isso que eu penso, para isso que tem um arquiteto, para isso que tem um desenho, para isso que tem um escopo, para isso que tem um planejamento, para isso que tem um projeto. Eu tenho que conceber a casa para que eu possa construir. Então a gente vai fazer o que? A gente vai construir na nossa mente. E aí a gente pega e já começa a plasmar aquilo que a gente quer. Depois, eu tenho que consolidar a casa, ou seja, eu tenho que ter o discernimento. Eu não vou começar a construir a casa de cima para baixo. Tem que ter uma base, tem que ter uma fundação, tem que ter materiais, eu tenho que misturar na proporção correta cimento, água, areia, para poder começar a construir. E da mesma forma eu tenho que acreditar que a pessoa que está me vendendo a lajota, opa, teve um tempo de cura do barco ali e tal, para que a casa não caia. Ou seja, para poder consolidar na casa eu tenho que ter o discernimento. Qual é o material que é bom e qual é o material que não é tão interessante assim. E através dessa sabedoria e desse discernimento chega o meu conhecimento para poder preencher os cômodos e deixar a casa da forma como eu quero. Deixando a casa do jeito que eu quero, eu tenho lá, lar, doce lar. Porque eu não sei se vocês sabem, casa é diferente de lar. A casa é o ambiente físico, são as paredes. Mas será que eu tenho nessa casa o meu aconchego? O meu local que eu chego do trabalho e falo assim, nossa, que bacana estar na minha casa, que ambiente gostoso. Esse é o lar, esse não é a casa. Então quando a gente fala lar doce lar, é exatamente essa situação que a gente coloca. Não é casa doce casa, lar doce lar. O conceito é diferente. E aí a gente tem aquilo que é precioso e agradável. Então vocês começam a perceber que aqueles dois provérbios, Deus colocando sabedoria, discernimento e conhecimento, a gente passa por esse processo. Da mesma forma como a gente tem que ter a sabedoria para poder escolher, ó, esse jogo é bom, esse jogo não é bom, esse filme é bom, esse filme não é bom. Responder por que um determinado filme, festa, música é bom ou não é bom para as crianças, para os pré-adolescentes, porque nós somos desafiados todo o tempo com isso. E aí, o que fazer quando a gente consegue alguma coisa utilizando sabedoria? Como fazer? O que eu escolho para poder consolidar aquilo que eu quero? A minha casa, o meu sonho, a minha forma de educar, a estratégia que eu vou utilizar e como é que eu vou me relacionar com as pessoas. Como é que eu me relaciono com a minha casa de tal forma que a minha casa se torne um lar? Como é que eu me relaciono com os meus alunos, com o meu filho, com a minha filha, com meus primos, com os sobrinhos, com as crianças, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, de tal forma que eu consiga juntar tudo isso aqui e fazer com que a nossa convivência seja preciosa e agradável. Né? Só que, beleza, tranquilo essa introdução? Dúvidas? Existem ordem do caos? Educação, mídia e tecnologia. A gente vai entrar nessa parte agora. Porque parece tudo muito bagunçado. Eu vou provar para vocês que realmente está bagunçado. Eu vou provar para vocês que, para quem não está nessa área, quem está vendo de fora, parece uma coisa de, meu Deus do céu, eu estou perdido.
né? Música de Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer. Esse aqui não é muito lugar, mas tem jeito. Então veja, mensagens da internet. A inteligência artificial de hoje é uma questão de inteligência artificial. Tem muitos alunos e muitas pessoas chegando para o chat GPT e falando assim, me dá um trabalho sobre independência do Brasil. Aí vai lá escrevendo. Aí eu lembro quando eu ia para a biblioteca, tem uns pacientes meus que falam assim, você não é tão velho assim. No livro, vocês copiar o redor do livro. Folha de papel chamex, né? E tem que fazer na mão a capa, abre, começa a copiar. Papel ao máximo. Desculpa, não é chamex, é papel ao máximo. Papel ao máximo. Papel ao máximo. E ainda tinha a letra da professora no mimeógrafo para poder fazer a prova. Tem prova hoje, tá? Chegou genial. Quando for lá, vai uma mesa. Exatamente. A inteligência artificial mostrou como seria o lugar de Deus, onde Deus vive as imagens impressiona. Isso aqui é outra questão que você tem sistema de inteligência artificial que varre várias imagens da internet. Se você coloca lá, lugar Deus vive, aí você tem essas imagens assim. Aí você fala assim, nossa, será que Deus vai viver num lugar desse aqui? Ou Deus vai produzir esse tipo de lugar para poder facultar a gente que viva aqui? Entende? Então, se a gente vai e pensa que Deus preenche o universo inteiro, e o universo infinito, está em todos os lugares, conhece tudo, então fica meio complicado a gente pensar em algo assim. Mas só que isso está sendo produzido. E a gente precisa entender que isso está sendo produzido, como é que a gente, sabe? Tipo, a gente está numa aula de evangelização e a gente fala assim, nossa, mas Deus preenche o universo todo, está em todo o universo. Deus mora em todos os lugares. E aí a criança fala assim, não, mas olha só, essa aqui é a imagem de onde Deus vive. A inteligência artificial falou, aí você fala assim, bom, hein? A gente tem que estar preparado para isso. A gente pode uma pergunta. Opa. A inteligência artificial, tudo que está nela é programado. No caso da inteligência inteligente, que tem um cognitivo, a gente consegue pensar, raciocinar, criar. A inteligência artificial tem tipo assim, uma construção lá e para as pessoas tipo ignorantes, aquilo alguém produziu, assim, a inteligência artificial produziu, mas alguém produziu aqui no caso. Perfeito. Eu pensei que já era um negócio que já tinha autonomia para. Não, só a gente, né? Graças a Deus. Mas bom questionamento. Excelente. Eu batia muito na faculdade que a gente construiu, eu construí um sistema de agentes que a gente fala, que é assim, digamos assim, a prévia da inteligência artificial, sistemas inteligentes. Então a gente modelou um sistema, assim, dos robôs que recebia a ordem de reserva do hotel, verificava se tinha espaço, né, se tinha vaga, fazia a reserva e retornava para a pessoa. Então, assim, só que tudo isso aí é algoritmo, é trabalhado. Então, assim, é como se você tivesse uma base de dados muito grande, colocasse todo o conhecimento lá, fizesse regras, e aí você volta para funcionar. Então, assim, não é inteligente, não é inteligente. Oi? Ela tem uma cognição montada de algoritmo dentro dela. A cognição. Você fala assim, de acordo com Allan Kardec, o que ele acharia do Facebook hoje? E ele constrói, baseado na linha de raciocínio do conteúdo que já está incluído lá dentro da internet, de fato alguém construiu, mas ela entende isso e transforma. Então, se alguém botou lá, vai ter, se não botou, vai aparecer. Então, mas olha só, o conhecimento não vai ter o conhecimento não vai ter como origem o Allan Kardec. Não, por isso que ela tem cognição. Não tem cognição. Tem a regra que eu coloquei ali. Cognição é da do ser humano. Professor, pergunta. A máquina faz eu já até pensei, ela vai pegar tudo que tem lá no próprio, nas redes todas.
até um filme rapidinho de Dilema das Redes, né? Que você digitar agora iPhone no Google, amanhã você vai abrir seu Facebook e primeiro vai dar o iPhone. Então, mas essa é a geração anterior. Sim, mas assim, eu tô falando, o humano, nós vamos jogar tudo lá e a máquina vai. Ela não tem essa capacidade. Aqui. Tem algum professor de português aqui? Eu tinha Olha só. Perguntem para o professor de português como é que a gente faz uma análise de texto. Pegar um exemplo básico, texto. A gente tem léxico, uma análise léxica, sintática, semântica e o que aquela palavra significa no contexto que ela está. Se eu estiver falando de fruta, manga é uma fruta. Se eu estiver falando de vestimento, manga é manga. Então todas essas regras são colocadas dentro de um sistema. E a partir dessa regra o texto é construído. Então eu não posso chegar lá no chat GPT e falar assim, como se constrói uma casa? Como se edifica uma casa? Ele não vai começar a falar que a casa se constrói de cima para baixo, ou da esquerda para a direita. Não vai, de baixo para cima, com fundamento. Por quê? Porque tem uma base de conhecimento, engenharia, pedreiro, pessoas de construção e edificação, que já tem isso, e foi produzido, sei lá, milhares de anos, desde os homens das cavernas, lá, saiu das cavernas, precisou, né? Está lá. E como é que essa informação se relaciona? Se relaciona com determinadas regras. Então, tem a sintaxe, tem a semântica, tem o léxico e tem o significado das palavras. E aí eu vou lá e vou fazer, para vocês terem uma ideia. Simples aqui. Beleza fazer um bolo? Eu só gostaria de acrescentar, indo na pergunta número 3 do livro dos Espíritos, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Por mais que a inteligência artificial possa colocar o máximo, ela ainda é insuficiente. Exatamente. Você acabou de me dar uma ideia. Eu vou chegar hoje em casa, vou chegar no chat GPT e falar assim, quem é Deus? Eu vou comparar com o primeiro. Eu pensei nisso agora. Mas tem outros chats, você tem outro. Eu vou chegar lá e vou falar assim, eu vou fazer isso aqui. Se você perguntar o que é Deus na visão de Allan Kardec, ele vai trazer a resposta. Pois é. Não, mas Então, só fazer uma adendo. Ele vai trazer dentro da nossa perspectiva. Se alguém colocou lá, tá? Porque a gente colocou lá. Se ninguém colocar lá, não vai acontecer nada. E para vocês terem uma ideia, fazer um bolo. Então, vamos tirar o fato que a gente pode comprar massa pronta no supermercado. Mas aí vamos lá. Sei lá, 3 ovos. Tanta quantidade de trigo. Fazer um bolo de chocolate. A gente vê os ingredientes. Se a gente for programar isso, a gente tem que colocar o seguinte, olha, vamos colocar uma variável para ver a quantidade de ovos, uma variável para poder ver a quantidade de trigo e tal, e assim vai. Quando eu pedir para poder executar, eu vou colocar regras. Eu não posso colocar limão se eu quero fazer um bolo de chocolate. Não tem como. Então, eu tenho que estabelecer regras de criação, de desenvolvimento do bolo. É a mesma coisa com o texto. Eu não posso colocar que um adjetivo vem antes do verbo e não dá. Então, no fundo, não é inteligência artificial, no fundo, não é inteligência. É a inteligência normal, nossa, que processa muito mais rápido. Entendi. Está entendendo? Porque assim, então, por exemplo, se aqui eu faço uma pergunta para vocês, se eu faço uma pergunta para vocês aqui, me explica sobre o fluido cósmico universal. Toma aqui os 5 livros de Kardec. Vocês vão pesquisar, ir lá. Mas se isso já está no sistema, e eu pergunto assim, me fala sobre o fluido cósmico universal, ele já vai lá, já indexou, já procurou, então não sei o que, já viu partes do texto, já fez uma análise léxica, sintática e semântica, e já fez o negócio ali em 30 segundos. A questão de velocidade.
E as pessoas às vezes acham que é inteligência, mas o pessoal fala de inteligência artificial. Mas na realidade não é. Entendeu? Não é. Mas nesse mundo contemporâneo, onde nós estamos querendo consumir, vamos dizer, o mais rápido possível, aquilo que não vai nos transformar, não nos vai nos transformar, talvez a resposta que ele for dar no fluido vai ser aquela que o cara quer absorver naquele momento, né? Que ele não vai carregar e que não vai mudar no momento de nada. E é por isso que às vezes a gente encontra muita ansiedade e depressão. Porque eu estou me apropriando de uma coisa que na verdade não é, e eu não estou tendo tempo para poder, como eu gosto de dizer, degustar a informação. Tem um outro aqui, ó, cadê? Acho que é a Costa, que fala que a inteligência artificial vai dar o conteúdo resumido para as pessoas. E aí o pessoal está assim, legal. Principalmente, a gente coloca isso como impacto de produção de conteúdo, de conhecimento, para as crianças, pré-adolescentes, jovens e tal, que está querendo consumir para poder fazer alguma coisa. Mas peraí, você parou e está pensando sobre isso, está sendo produzido? Decisão de vida seguindo aí. Imagina nós tendo decisões das nossas vidas baseadas em inteligência artificial. O que é que você acha? Devo beber ou não devo? O que é que você acha? Namoro ou não namoro? Caso ou não caso? Essas decisões interessantes da vida. Imagina que você tenha aí vem toda essa questão que a gente coloca. Faz uma pesquisa, Felipe é negro, tem tal idade, não sei o que, tá? Qual é o conjunto pelo mundo inteiro de pessoas da mesma faixa etária, renda familiar, educação e tal, o que eles querem? Então, eu tenho a base. E o que eu sei de Felipe até agora? Porque às vezes a gente promove informações que a gente dá de graça na internet. Eu vou juntar isso e vou entregar para o Felipe. Mas será que é isso que eu quero? Tem um bar na Inglaterra, inclusive, que tem tem um teste sobre isso, faz o reconhecimento, você entrou, faz o reconhecimento facial e fala assim, Felipe, você toma essa cerveja. Então eu entrei naquele dia, já fez o reconhecimento, já preparou o que eu quero comer. Vai um petisco e uma bebida aí. Só que naquele dia eu posso querer mudar de cerveja, ou eu posso querer beber simplesmente uma água, ou eu posso querer um refrigerante. Só que as pessoas acabam sendo condicionadas, e não é por mim, é por uma coisa exterior a mim que me faz seguir o mesmo padrão. Isso é muito complicado. Então perceba, em vez da menininha ficar dando comandos para o robô ele vai estar passando a ditar informações para a menininha. E tem um jogo aqui, ó, a minha idade, né? 1983, chamado Jogos de Guerra. Esse filme é muito legal, porque ilustra exatamente isso. Teoria de jogo, inteligência artificial para aquela época, e como é que isso gera um problema a nível mundial. E como é que eles tentam resolver isso. É muito legal. Aqui, o Google Chrome vai usar a inteligência artificial para resumir notícias e artigos, ou seja, o que a gente lê hoje na internet já é muito enxuto. Então, vai resumir ainda mais. Então, imagina a pobreza cognitiva, a pobreza da educação, a pobreza de leitura, a pobreza de argumento, a pobreza de análise crítica que uma geração inteira pode estar a vencer, né? E eu estou falando o seguinte, isso importa para a gente por quê? Porque a gente está lidando com essas crianças, com esses adolescentes. Por isso que isso importa. Importa para eles, só que importa para a gente também. Porque a gente está nesse meio, nesse métier. Felipe, uma preocupação que eu vi enquanto mãe, a gente estava falando um pouquinho antes sobre o livro, né? O livro espírita e tudo. As crianças, com isso, né? A criança consome shorts, né? Ela só quer consumir aqueles vídeos curtos, o que é curto, o que é rápido.
o áudio do WhatsApp acelerado, porque a gente não tem paciência de escutar o áudio na velocidade que a pessoa fala. Então, assim, algumas coisas assim, que assustam. O que você comentou, eu não sou tão, né? Eu sou relativamente nova para toda essa tecnologia que está vindo, mas me assusta quais vão ser as estratégias que nós vamos ter para manter as crianças lendo o livro, para manter que esse conteúdo seja produzido por nós mesmos, que as nossas decisões sejam baseadas em cima de um pensamento, de um raciocínio que eu fiz, e não um automatismo de alguma coisa, sabe? Então a gente sempre fala, quando a gente fala em livros, que não fala sobre isso, mas são também práticas, né? Se a criança ela está no meio em que está todo mundo lendo e ela percebe na leitura um prazer, uma satisfação, se ela percebe na estrutura do conhecimento um prazer, uma satisfação. Então, quando você comentou lá do filme, né, do pessoal que fez na escola, aquilo ali sai de um livro, né? Então, sai de um livro que vai para um filme, que produz um conteúdo em conjunto. Então, assim, esses negócios dão medo e é importante a gente trazer essas alternativas. O que nós vamos fazer, né? Um canal no YouTube que eu acho interessante, se eu não me engano, é Hora do Érico. Hora do Érico são pais, são espíritas, desde o momento da concepção do Érico, eles começaram a jogar vídeos falando sobre como o Érico estava sendo esperado. E quando ele nasce, passa todo esse processo dele. Eu achei muito legal. E quando ele começa a ter a primeira comunicação ali, o primeiro processo de socialização, eles começam a despertar a curiosidade do Érico sobre vários tópicos do conhecimento humano e depois foram introduzindo questões espíritas de Jesus, Bíblia e tudo mais. E isso está documentado sim, eu achei muito bacana no YouTube, para poder ver. E realmente faz a gente pensar, porque às vezes as coisas elas têm que ter um certo gosto para a criança, para o adolescente, porque senão a competição fica meio complicada. Eu não quero falar desleal, eu não quero me relacionar com você, eu bloqueio você no WhatsApp, bloqueio você no Tinder, bloqueio você no tudo e vou falar com outra pessoa. Coisa que a gente não faz assim, na cara, entendeu? Não gostei de você, tchau, não quero mais saber de você, cortar as relações, vai embora. A gente não faz isso, mas fica tão tranquilo pegando a internet, pegando a rede social, o processo de comunicação. A agilidade de resolver o problema, né? Porque não conversa. Sem querer ser chato. Não, fala aí. A gente vai até as 17h50. Beleza. Bem? Mas tá tão bom. Eu já tenho os ajudantes aqui muito. Beleza, Aí gente. Aí a gente desce. Só uma coisa que você disse, outro dia eu tinha uma aluna, ela adolescente, né, ano, chorando. Aí eu perguntei, por que você está chorando? Ela porque fui cancelada. Aí eu falei, quem? Ela foi cancelada. Eu falei, cancelada em qual sentido? Aí ela falou, professor, hoje em dia nós temos a rede social, a vida social da mídia. E o que a gente procura menos é cancelamento. Aí que eu fui compreender o que ela foi cancelada. Uma amiga foi lá e simplesmente fez o que você disse. Exatamente. Entendeu? E isso cara, dependendo, isso que você traz é muito importante no certo, que dependendo de como está a família, dependendo de como essa adolescente ou criança vai evoluir. É o bullying agora. Então, eu acho que é um pouquinho pior do que o bullying. Porque o bullying, se você despreza, menospreza a pessoa, é uma coisa, sabe? Brigas da gente quando a gente era criança. Não sei o que, dá soco, você, seu viado, não sei aquela coisa. Acabou ali, na rua. Hoje a pessoa filma, bota na internet, bota nas redes sociais, faz os comentários jocosos e o potencial é muito maior. Mas por que eu estou falando que é um pouco assim?
que é ruim. Porque a pessoa pode desenvolver depressão, pode ficar triste, pode começar a se autolesionar, suicídio. Uma outra palestra minha tem um exemplo de uma pessoa que sofreu isso na internet. Então, assim, perseguição, cyberbullying, né? Bloqueia aqui, mas aí abre uma outra porta, aí vai, perfil em cima de perfil, procura um amigo, outro amigo, publica. Então isso aí também é realmente muito perigoso. Essa cultura de cancelamento é uma coisa ruim demais. É como se você, na nossa época, como se nós estivéssemos sendo desprezados e menosprezados. Chegamos numa roda de amigos, bom dia pessoal, e aí galera? O pessoal, além de ficar de costas, o pessoal desaparece e deixa você sozinho. É mais ou menos isso. Só que aí entra aquela questão. O lúdico da pessoa, da adolescente, ela pensa sobre isso. Isso que a gente vivenciou na prática, ela fala assim, gente, eu nunca mais vou ser ninguém, as pessoas me bloquearam, as pessoas não gostam de mim. Começa assim, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me querem. Por quê? O que eu fiz de errado? Eu não encontro solução daquilo, do motivo pelo qual eu fiz aquilo errado. Aí começa a ansiedade para poder querer saber, pergunta um, pergunta outro, não tem resposta, e aí vai, não sei o quê. Aí entra essa coisa de escapismo. Aí eu não quero ir para a escola porque lá estou sendo isso, aí eu não quero socializar, aí daqui a pouco eu não quero mais me relacionar com as pessoas. Aí daqui a pouco, eu tenho um jogo, nesse jogo eu tenho pessoas que se importam comigo. Claro, esses jogos, hoje, você desenvolve um papel dentro do jogo e você assume personagem, que é importante, que você tem função, que você tem carisma, que você tem objetivo, que você tem um sentido de existir. E às vezes é uma projeção, né? Nem é o que você é, o que você gostaria de ser, se coloca lá naquele personagem lá. Exatamente. Você faz missão com pessoas, várias pessoas ao longo, assim, espalhadas pelo mundo. Você encontra a sua importância e a pessoa mergulha a cara no jogo e tem um vício de jogo. Você está entendendo? Tem muita coisa sutil nesse mundo que às vezes a criança, o pré-adolescente, o adolescente são muito, muito frágeis, mesmo que eles achem que não são. São, porque aí, uma coisa que a gente vai falar aqui, tem a questão de frustração, tem a questão. Não é todas as vezes que a gente ganha um joguinho, um jogo de celular. E a criança tem que aprender a lidar com isso. E às vezes não. Então, assim, é aquela coisa, diferença. Uma coisa é você produzindo conhecimento, outra coisa é um robô, uma inteligência artificial produzindo isso para você. Porque, veja, eu posso pegar qualquer livro, escaneei o livro, aí eu formo uma imagem. Depois eu pego um programa de reconhecimento de caractere, transforma tudo aquilo em caractere, como se eu tivesse digitado tudo. Jogo isso para uma base de dados, está lá numa base de dados e está pronto para poder ser relacionado com vários outros livros. Álbum de memórias fofos para você, a inteligência artificial também está fazendo. Então, assim, a gente para de um momento que a gente juntava com o pessoal para poder ficar vendo fotos físicas, todas espalhadas em cima da mesa, para todas as pessoas olhando para uma tela e começando, olha só, fica passando assim. Que foto bonita. Depende, eu passo sozinha, né? Eu tinha um negócio que você só para assim, a bicha passa sozinha. Exatamente. Então, assim, esse é o mundo em que a gente está. Isso causa confusão? Causa nos adultos, causa nos adolescentes, e eles acham que não, principalmente nas crianças. Então, veja, gosto demais do discurso final do filme Grande Ditador, Chateado, que fala o seguinte: a máquina que produz abundância, ou seja, excesso de informação, tem deixado a gente no penúrio. Depressão, desespero, tristeza e tudo aí vai. Por quê? Porque às vezes é muita informação e a gente não sabe como é que a gente está lidando com isso. Na época da pandemia era tanta informação e normalmente tanta informação ruim que eu atendi vários casos pela internet de pessoas que estavam na beira do esgotamento. Tantos que estavam lidando diretamente, médicos e enfermeiros, quanto pessoas do tipo, será que eu
estou indo comprar comida no supermercado, mas eu vivo com os meus pais que são idosos, eu preciso tomar conta deles, e se eu passar para eles o medo imaginário? Pânico, né? Oi? Um pânico da pessoa Pânico, criança. exatamente. Entendeu? É muito excesso de informação. Aí é aquela questão. A gente não lida muito bem com esse excesso de informação. A gente precisa de um tempo, nós somos seres humanos. Agora a máquina não, está tudo ali, você aperta um botão, ela está processando. Te entrega tudo pronto. Eu não conheço esse ideal por causa disso. Mas quem está criando a coisa? É o limite. Mediação tecnológica, uma nova forma de relacionamento. É aquilo que a gente está falando. Beleza até agora? Tranquilo? Show. Eu já estava dando o exemplo do Covid, né? Que as novas formas de relacionamento. E assim, e é interessante como a coisa foi se desenvolvendo, porque de acordo com as autoridades eram necessárias 3 coisinhas para deixar a gente bem. Usar álcool gel, quando não tinha, né, sabão, detergente e tal. Usar máscara e 1,5 metro de distância. Simples ou não? Mas a disciplina para poder fazer isso, entende? Eu não preciso me aprofundar, que vocês lembram disso. Gente, olha só, álcool gel, máscara, 3,5 metros, vamos manter a distância e tal, não sei o quê. E foi uma bagunça. E gente, sabe? Pessoas doentes, pessoas, aquelas coisas, aquelas notícias ruins, as pessoas se preocupando, ansiedade, depressão e tal. Foi uma coisa que era simples. Então, às vezes, a nossa relação, às vezes, ela muda e muda muito por causa disso. É aquela mesma situação, que às vezes a gente está com um filho, está com um problema, ou com um adolescente, ou com um aluno, está passando por um problema, a gente acha que não é nada, descarta a coisa, e na realidade a pessoa está passando por um problema seríssimo. Se onde você está, conversar, vamos trocar uma ideia, vamos ficar aqui, tem meia hora para poder ficar com você aqui, vamos, né? E às vezes isso não acontece, porque às vezes a gente bagunça tudo porque a gente está no meio do caldeirão, no meio do furacão. E nós estamos no meio do furacão agora. É exatamente isso aqui, ó. Antes a gente tinha a criação de Adão, a concepção do nosso contato, da nossa relação com Deus, criado pelo Michelangelo. E hoje parece que a gente está transformando isso e fazendo um outro tipo de relação, só que com a máquina. Aí é aquela coisa, tem um seriado bem interessante chamado Revolution, e esse seriado é assim, de repente tem um pulso eletromagnético no mundo inteiro e todos os equipamentos elétricos queimam. Tem tudo. E a gente fica sem absolutamente nada elétrico, e nada eletrônico. Então pensa, faltou hoje eletricidade na sua casa. E aí, vocês vão fazer o quê? Ler um livro, jogar um joguinho de tabuleiro, jogar uma dama. Tá todo mundo doido, né? Tá todo mundo doido. A farmácia não vende, a padaria tá certo, leite mais não vende, o povo ficando tudo nervoso. E é o que aconteceu de certa forma com na pandemia. Eu preciso dar aula, eu sou professor, sim, está aqui o que você precisa, mas como é que eu uso isso? Tá todo mundo dentro de casa agora, mas como é que eu me relaciono? É internet, eu tenho que me relacionar com a minha esposa, tenho que me relacionar com meus filhos. Às vezes eu não via eles, quando eu chegava no trabalho eles já estavam dormindo. E aí, como é que fica isso? Como é que eu reconstruo essas relações? Vou sentar na mesa para poder almoçar no domingo, vamos aqui pelo menos uma vez por semana. Vamos lá, todo mundo junto aqui na mesa, tá? Vamos conversar. O que se inspira essa semana e tal? E aí de repente não tem assunto, sabe? É complicadíssimo. As nossas relações estão mudando. E se a gente fica, às vezes, meio angustiado, que a gente está vendo as crianças e a gente tem essa vivência do passado, nós estamos no meio do processo, a gente fica realmente angustiado. A gente tem que dar um jeito. Então a gente está aqui, ó, nós somos um ser humano e tudo isso aqui está na nossa volta. Notícia, rede social, eu não falo de rede social, mas notícia, a gente tem canais de notícia na internet, então hoje você, aquela coisa de ler um jornal, ler uma revista, não precisa de tudo na internet, a gente usa a tela demais. Mesma coisa, finanças, quer saber como é que está a finança?
aplicativo de banco e tal, tudo aqui. Então, coisa, comunicação, saúde, esporte, entretenimento, rede social, vídeo, e a gente faz isso em grupos. E aí dá a nossa sensação de pertencimento de uma coisa que só existe na nossa cabeça, que é assim, isso aqui é um grupo. Mas a pessoa não conseguiu ver, tem um pessoal legal lá do Acre. Legal, vamos transmitir pelo Acre, lá para o Acre. Vamos transmitir para Mato Grosso. Legal, mas dá para poder vir, para poder ter essa vivência em pessoas? Legal, mas às vezes não acontece. A gente tem tudo isso aqui. Quer ver? Estamos falando de mídia, e aí é a questão dos limites. Por exemplo, computador, tablet, smartphone é o foco que eu estou dando, mas existem outros. Veja, redes sociais, compras online, acesso à informação, educação, interação, tudo isso aqui, essas áreas do conhecimento nosso estão ali, beleza? Rede social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn. Ninguém aqui tem isso, não. Esse Pelo menos um desses aí você tem. Você está entendendo? Então veja. E isso. Até o LinkedIn está ali, né? Tem mais. Então vocês percebam que somente redes sociais que as pessoas vão tem um motivo. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que ver os vídeos curtos aí. E percebe, é só isso. Não tem processamento nenhum. É só, que bonitinho. Tá legal aqui. E chora, não, pior que começa a chorar, né? Eu começo a chorar, exatamente. Não tem análise crítica de nada. E quanto mais ele base, o algoritmo fala assim, ele passou direto, demorou 1, 2 segundos. Então ele não é interessante. Então esse conteúdo aqui a gente não vai mostrar. E demorou 5 segundos pensando. Então mostra mais desse conteúdo. Né? E aí, nós somos condicionados pelos aplicativos. E tem as pegadinhas que dá para fazer em casa. Eu tiro os papéis higiênicos do banheiro. Eles esquecem tudo, mesmo o celular para no banheiro. Aí me grita, pai! Eu falo, acabou, aí o que foi? Descarregou? Não, papel! Pensei que fosse o carregador. Mas é engraçado, mas é verdade. Exatamente. Um case. Eu mexo com vendas hoje. Né? Existem algumas profissões, eu mexo com vendas. Então, eu vivo disso aqui. Só que eu também, eu me alertei em casa no dia eu esposo. 9 horas. Deitou, falo, nem 2 para levar o telefone. Exatamente. A gente tem mais ou menos, a gente tinha mais ou menos 55 segundos de conversa. Nós já estamos indo para 7 minutos. Eu acho que daqui a um tempo tinha 10. Mas está melhorando. Mas é sério. Mas é isso mesmo. Então assim, Se não se policiar. mas tem a ver. A gente vai perdendo o físico, porque depois da pandemia fez perder isso. Eu tenho um grupo na minha casa, da minha família, eu me esposo minha filha. Eu dei um abraço, hoje eu comecei a dar beijo, hoje abraço. É um dos problemas que vem acontecendo desde os primórdios da internet. Porque nos primórdios da internet você tinha aquela tela e tinha o texto. Só que do texto tinha um link, né? Do endereço, você ia para o outro endereço, ia para o outro endereço, ia para o outro endereço, você perdia a relação. No tempo eu estava lendo aqui mesmo. Só que isso foi potencializado muito por conta do aparelho celular. E tem uma diferença. Se eu, e assim, normalmente ninguém percebe isso. Se eu produzo para o TikTok, é porque eu estou tendo um retorno financeiro do TikTok. Senão eu não estaria fazendo isso. E as pessoas que simplesmente estão vendo, elas estão perdendo tempo de vida. As pessoas, vocês recordam isso, puxa pela memória aí, vocês vão saber. O povo que ficava assim, fica em casa. E aí tinha o pessoal, vamos fazer um showzinho de pagode, uns showzinhos de música sertaneja e tal, não sei o quê. Aí ficava lá o pessoal tocando 2 horas, 3 horas, e todo mundo dando visibilidade para aquilo. Os caras estavam monetizando, estavam ganhando dinheiro do YouTube. Ou seja, eu estava em casa sem fazer absolutamente nada, estava dando visibilidade para os caras e eles estavam ganhando dinheiro. A gente tem que perceber essas coisas. Então, tipo assim, rede social, esse TikTok, esse negócio de. Beleza, eu fico 24 horas ligado, mas eu estou ganhando dinheiro. Eu estou monetizando. Foi a que eu mais vendi. Exatamente. Tem uma frase dos anos brasileiros que fala que se
Você não paga pelo produto, porque você é o produto. Você é o produto, exatamente. Entendeu? Isso aqui é para poder, né? Isso a gente está comentando. Todos nós temos isso. A gente não pimenta, esperando assim. Hoje o mercado nem sabe. Essa fita aí eu pegava, essa esticando, essa fita na parte de baixo, Vem com a caneta Bic. eu pegava a linha, saía com aquela linha, não dá fora, eu Exatamente. E aí, olha só, isso tudo aqui foi substituído por um celular e aqueles aplicativos ali, um ou dois ou mais. Então, veja a diferença. E aí, às vezes, cada um desses aqui é uma rede social, só que de música, né? Então, perceba essa diferença, e aí, obviamente, e aí a gente entra, mas como é que isso aqui se relaciona com as crianças e as mídias? Porque, às vezes, nessas redes aqui, existem conteúdo de música que são edificantes e que não são tão edificantes. Música, conteúdo, e às vezes, como é que você vai controlar? Por isso que eu falei da questão do ouvindo bem, e lá já adiantei a parte final lá. Para isso aqui, é a questão da instrução do Spotify ou Amazon Music, me mostrou uma determinada música que não é tão interessante assim. Para eu, pai, deixar o meu filho ver. Mas ele está com isso aqui na mão. E ele está com um fonezinho de ouvido. E eu não vou estar 24 horas, né? Não tem como. Então eu tenho que confiar na relação que eu estabeleço, que eu tenho com meu filho. Para que ele possa, pai, olha só, eu vi essa música aqui e tal, não sei o que, e aí? O que você acha? Vamos conversar. Aí outra coisa. A música é uma porcaria, não quero que você escute isso. Não vai escutar. Vamos refletir sobre essa letra, vamos refletir sobre isso. O que você acha? Isso aqui é bom? Não é? E os nossos valores? E a nossa moral? O que diz a letra? Isso aqui. Ou seja, vai dando essas possibilidades de reflexão. E é aí que entra a questão de como é que acontece a minha relação com ele. Isso para música, isso para vídeo, isso para os TikTok da vida, isso para as redes sociais, para as notícias, para tudo. Para a vida. E aqui é só o exemplo, tá vendo? As redes sociais de imagem, beleza, Instagram, nós temos Snapchat, do Rio, Pinterest, vocês já conhecem também, Facebook, Mimi, Mastodon, TikTok, esse aqui é interessante, que um dia eu estava fazendo um teste com esse aqui, ó, e tinha o vídeo, transmissão ao vivo, e tinha adolescente, pré-adolescentes, né? Criança, pré-adolescente, né? Fazendo transmissão de dentro da sala de aula. O professor estava ensinando e tal, a zoação e tal. Eu falei assim, eita, nós, já entrando na sala de aula, o negócio é mais complicado. Entendeu? Esse Twitch TV também é transmissão só que para jogo. A pessoa fica lá, fica jogando, fica ensinando dicas e tal, não sei o que e tal. Ou seja, e obviamente tudo isso é monetizado. Tem as pessoas que estão ali, tem as pessoas que estão produzindo conteúdo, tem as pessoas que estão simplesmente se mostrando, e isso realmente é bem complicado. O alerta de Jesus. Porque vocês perceberam como é que a coisa está complexa, como é que a coisa, às vezes, demanda que a gente tenha um olhar mais carinhoso, mas Jesus já falou isso para a gente, né? Mateus 24, 4, 13. Veja, e Jesus, assim, aqui a gente está colocando dentro desse contexto de mídia, mas cada área do conhecimento, se a gente for, a gente faz uma relação. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Se a gente substituir isso aqui, enganarão a muitos, ter muitos amigos nas redes sociais, né? Facebook, vamos pegar por exemplo, é uma coisa boa ou não? Quer dizer uma coisa, né? Será que são amigos de verdade, né? Pessoal chegado e tal? Como é que a gente coloca isso? Os amigos de jogos, como é que a gente faz essa construção? Entende? E eu virei de guerras, de rumores de guerras, olhares, não nos assustei, porque eles querem que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Vamos transformar isso aqui para, às vezes, problemas familiares que falam o seguinte: nossa, mas eu não quero que você acesse a rede social, eu não quero que você jogue esse jogo, eu não quero que você escute tal tipo de música, e aí o adolescente vai falar o seguinte: não, mas eu quero, por causa do meu amigo, por causa disso, criança também e tal, então isso aí é bom. Então, sabe, tipo, ao invés de nação contra nação, a gente vai colocar conflitos entre pessoas amigas de escola, os cancelamentos. Eu não gostei que você me cancelou, mas eu não quero ser cancelado, eu quero ser amigo de vocês e tal. E aí, né, tem sempre aquela busca para poder tentar reverter, e aí tem aquela questão de confusão, às vezes. Mesma coisa. Se a gente está num contexto global, a gente pode pensar nas guerras, Rússia, Ucrânia, entende? O que está acontecendo agora, Israel, Hamas, certo? Então, cada parte, a gente pegar isso aqui e a gente fazer, eu vou fazer essa leitura para esse grupo, para esse contexto. A gente pode colocar isso aqui. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e seres odiados pelas nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui é a parte principal, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Percebe? A gente chega para a criança, a gente chega para o pré-adolescente, para o adolescente, e fala assim: já faz isso? Não. Porque isso é contrário àquilo que a Bíblia fala, àquilo que a Bíblia fala, àquilo que Jesus fala, e você tem que ser uma pessoa mais amorosa. Você tem que perdoar aquela pessoa que aquele coleguinha que de repente ele não é tão educado como você, de repente ele teve outro tipo de educação, de repente ele estava com um problema familiar, então ele foi rude com você. Existem várias possibilidades que naquele dia, naquele momento, deu ruim no relacionamento com colegas de escola, e às vezes até mesmo nosso relacionamento cotidiano, no trabalho e tal, que às vezes a gente precisa perdoar. Jesus falou que precisa perdoar, mas às vezes a gente se sente ofendido, e às vezes a gente vai, porque, né? Multiplicar a iniquidade é exatamente essa velocidade que a gente está tendo, está experimentando, às vezes mediado pela tecnologia, e às vezes a gente não tem essa possibilidade de estar fazendo o acolhimento das pessoas. E aí, é aquela coisa, os falsos profetas: não liga não, mas se ele te bateu, você vai de volta, tranquilo, vai levar desaforo para casa. Então isso aqui a gente pega e a gente coloca isso que está acontecendo com as nossas. E percebe? Pessoas, às vezes, cometendo crimes, pai matando filho, filho matando pai, sabe? Essas coisas, adolescentes e tal. Está tudo aqui. E tudo isso porque as coisas são muito rápidas. Bem, mais do que nós precisamos de humanidade, ou seja, substituir isso aqui, essa relação, para aquela relação edificada. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Ou seja, tem inteligência? Tem, a leitura é boa, as ideias, sabe, aquela capacidade crítica é legal, sim, mas de que a gente adianta ser muito inteligente se a gente não sabe ter uma relação de afetividade, de doçura, de carinho, de amor em relação às outras pessoas? E aí eu falo entre as crianças e eu falo nós para elas, porque muitas das vezes a dificuldade nossa de a gente estar na inteligência é agir com afeição e doçura. Eu tenho que descer até o entendimento da criança, e aí eu falo assim: não, eu não vou descer até o entendimento dela, porque ela tem que subir até mim. Sim, mas você está educando, então eu tenho que descer até o entendimento dela, falar do jeito que ela tem, que ela possa entender, e aí desse jeito eu vou conseguir reverter alguma situação, entende? E eu acho isso barato. Eu já dei aula de inglês, e às vezes eu tinha que explicar 10 vezes, 7 vezes a mesma coisa, de formas diferentes, para poder tentar atingir a compreensão da pessoa. E cada vez era uma vida assim. Eu acho bacana que você se reinventa muito rápido na sala de aula, porque se você não tem essa pegada, não vai dar certo, porque você vai estar falando aqui em cima e o aluno vai estar precisando de você aqui embaixo. Você tem que descer para os dois subirem juntos. É assim que funciona. Se não tiver afeição e doçura, diz Charles Chaplin, essas virtudes da humanidade, afeição e doçura, que a gente estava vendo,
a vida será de violência e tudo será perdido. É só trocar ali, né? Emoji, curtida. Ah, você não curtiu, você não deu emoji para mim. Aí o cara liga para você. Pô, porque aquele texto você não deu uma curtida. Porque ele comenta. É o que você está dizendo. Nós estamos substituindo essas denominações, talvez com a simbologia muito efêmera. Sim, aí entra uma questão da necessidade de aceitação. E aí entra uma questão de ego. Sabe? O narciso, eu não apenas quero que a pessoa leia, eu quero que a pessoa curta. Porque aí eu sei que a pessoa intelectual. Oi? A A moral intelectual, exatamente. Assim. Tá? Aí a pessoa posta, tem 2.000 pessoas no Facebook dela lá, 2.000 amigos. Ela posta uma foto, curte, ela fica nervosa. Exatamente. Porque ninguém curtiu a foto dela. Ninguém curtiu. Fulano curtiu, é verdade. Aí, assim, é uma questão de carência. Ou seja, será que eu sei, se eu sei o meu valor, se eu me curto, se eu gosto daquilo que eu pratico, se eu tenho boas relações verdadeiras, se eu consigo reproduzir tudo aquilo que me foi passado pelos meus pais, avós e tal. Então eu produzo um determinado conteúdo, eu sei que aquilo é bom, com ou sem curtir. Ou seja, eu estou fazendo um determinado trabalho, eu estou produzindo um determinado conteúdo porque eu gosto de fazer isso. Então esse trabalho me basta. Claro que você ter um reconhecimento e tal é uma coisa bacana, uma coisa boa, dá uma motivação. Mas será que eu devo colocar isso como carro principal para aquilo que eu estou produzindo? Né? E aí veja, a gente também já falou. Muita tristeza, tá? Hã? Muita tristeza vai acabando o nosso tempo. Então, mas tá. Ó, a questão é isso aqui, ó. Humanidade, afeição dos quantos minutos você fala? Vai falar muito tempo, 10 minutos. Então, pois é. Vai falar. É 51 agora. Beleza, 50 minutos você tem? Até 50. Era até Tem mais 2 horas. Por nossa conta aqui, a gente fica aqui rezando hoje. Aí o negócio aqui tem uns deputados e senadores, né? Ah, voltemos, o cara lá tá falando. Tem mais 2 horas aí. Eu percebo aqui aquela questão: suicídio, ansiedade, depressão, tem uma questão com saúde mental, apatia, desânimo, remorso, tal, se a gente perde a esperança. Por isso que não conseguir ter uma relação boa hoje, para poder explicar tudo isso que está acontecendo, que a gente está conversando para a criança, não perde a esperança não. Sempre dá um pouco, sabe, um insuflo ali, uma coisa, para a criança ter uma vontade de viver o sentido da vida, sonhos, criatividade, brilho nos olhos, potência de vida, paz. Só que a gente tem que ter isso aqui. Como é que a gente está tratando isso na gente? Porque se a gente, é a mesma coisa do amor, Jesus falou isso. Se eu consigo passar o amor é porque eu tenho amor dentro de mim. Se eu consigo passar a esperança e a pessoa sentir ali, não, realmente ele está dando uma. Ó, eu me senti bem, estou com a esperança renovada, estou com a vontade de viver, meu sentido de vida corrigou algumas coisas aqui. Então isso aqui. Elogiar as crianças, né? Dizer que ama, elogiar as crianças, porque eu na minha infância eu lembro que, nossa senhora, de 8 anos eu pedia para correr, meu Deus do céu, tem que correr logo. Porque era tanta pressão na mente, sabe? Só coisa ruim, você não faz nada de técnico, só coisa ruim, então. Exatamente. Se tiver difícil, Jesus tem a solução. Temos dito isso para que ninguém tenha as paz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo no mundo. Certo? Eu sempre gosto de trazer isso aqui em várias situações, porque a gente sempre tem que ter isso aqui em mente. Está difícil? Tá. Você está fazendo um bom trabalho? Tá. Você testou tudo aquilo que você podia testar? Você fez tudo aquilo que você podia fazer? Fiz. Está difícil, Jesus, ajuda. Porque não dá não, meu amigo espiritual, chega aí porque o que está faltando eu fazer? Porque eu acho que eu já tentei tudo, de repente eu não tentei tudo, mas dá uma ideia aqui, por favor. Dá uma dica. Uma dica, entendeu? E a questão da utilização, eu vou passar lá no geral, a questão é a seguinte: a criança, ela precisa ser criança. A gente não precisa, você precisa ter aquele padrão de conduta que nem a gente tem.
Você não precisa ter, porque a neurociência hoje fala que tem um padrão, um certo período um período ótimo para a criança aprender tudo, vocês já devem ter estudado isso, porque está ali e tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Vamos botar para poder aprender inglês, francês, italiano, espanhol, música, né? Teclado, piano, esporte, karatê, vôlei, e vai, sabe, encher a criança com tanta coisa para poder fazer, e aí ela vai deixar de ser criança, porque a gente vai estar fazendo o quê? Vai estar preparando a criança para uma coisa que ela vai ter que ser no futuro, mas a parte da infância, que eu vou colocar aqui, é uma fase importante que prepara a criança para a vida adulta. Se a gente começar a cortar as coisas, criança tem que brincar, não precisa se comportar como adulto, não precisa fazer todas as coisas, é um processo que deve acontecer naturalmente. Brincar vai preparar a criança para adquirir novos conhecimentos que necessitam no adolescente da vida adulta. É aquela coisa, eu estou jogando, só que eu perdi, como é que eu lido com essa frustração? Como é que eu vou me solidarizar vamos pensar no vôlei, com um time que ganhou? Normalmente o time que ganhou faz aquela festa e tal, e ganhamos de vocês. Como é que essa frustração vai ser trabalhada na criança? Você fez um desenho que é feio. Sim, mas é o meu desenho, eu sou feliz por esse desenho que eu fiz. Essa produção é minha. Essa construção é minha. Professores, pais, têm que dar esse incentivo. A questão da esperança que eu falei agora. Por quê? Porque com o tempo, com o processo, a coisa vai melhorando. Não precisa fazer as coisas atropeladas, né? A interação das crianças com a família, a questão da Covid que a gente falou agora, entendeu? Então tem que ser a mais harmoniosa possível. Então isso aqui tudo para a criança, ela é criança, ela não precisa ser tratada como uma adulta nas responsabilidades. E às vezes a criança vê que tem um exemplo para vocês, que é uma coisa muito, quer dizer, foi, né? Muito complicado. Estava no estágio, numa unidade básica de saúde, e aí trocando ideia com as agentes de saúde, elas falaram o seguinte: olha, você não tem noção da quantidade de crianças, 12 anos, que estão ficando grávidas. Eu falei assim, por quê? Tem uma coisa, e chegando, né, conhecendo o território e tal, não, porque elas estão achando bonito ficar de barriga. Então, lá veio uma amiguinha, ficou grávida e está querendo ficar também, dá um jeito de ficar também. Então, veja, percebe o impacto que isso tem na questão da criança, nesse processo da gente levar uma compreensão para elas em relação àquilo que é o ambiente que elas estão vivendo, e quando você tem que ser criança, você tem que aproveitar em todas essas questões, literalmente, da fase da infância mesmo. E a gente sai dessa realidade e vai para a realidade das redes sociais, influenciadores digitais falando que maquiagem e tal, não sei o quê, crianças sendo erotizadas, sabe? Uma coisa é a criança chegar e ficar brincando de maquiagem, de vestir e tal, imitando a mãe, aquela coisa toda bagunçada, que parte dela enquanto brincadeira. Outra coisa é ela ter que ser igual àquela influenciadora digital para poder ser tão bonita quanto. Peraí, mas você acha que você não é bonita e você prefere ser bonita que nem aquela? E você, sabe, você precisa usar toda essa questão de roupas e tal, não sei o quê, normalmente para poder ficar hipersensualizada, para poder postar nas redes sociais, entende? Então precisa ter muito cuidado com isso. Hoje em dia eu imagino que os pais estão muito difícil porque precisam sair para trabalhar. Então os filhos ou estão com quem pode ficar no caso, né? Com os avós, né? Com tios, que estão terceirizando para funcionários. Né? Então o que eu percebo também na convivência que eu tenho? No caso, o meu neto um dia ele relatou uma situação que na aula de inglês a professora pediu que eles, cada aluno cantasse uma música, escolhesse uma música em inglês e cantasse. Ele, como um amigo de chaleira, né, ele já escolheu uma música e ele quis cantar. Aí ele chegou em casa comentando que a professora não gostou. Aí ele foi contar comigo, porque ele estava chateado, a professora não gostou da música e não gostou de cantar. Por que a professora não pediu? Aí ele foi cantar a música para mim. Uma batidinha, legalzinha a música, né? Eu falei assim, não entendi nada, é inglês?
Aí ele pegou a tradução para mim. A tradução falava de morte. Tinha vários trechos da música que estimulavam a morte. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade, como você falou aí, de explicar e falar. Ele também é evangelizado. Então, uma coisa facilita nesse sentido. Ele tudo frequenta a evangelização, mas ele está vivendo um momento um pouco delicado, que há 12 meses ele descobriu que ele é diabético tipo 1, isso está dando um nozinho na cabeça dele. Né? Então, tem uma mudança radical na vida. E com que música ele foi se identificar? Justamente com essa música aí. Então, se ele estiver na companhia de uma pessoa também que está embaixo astral, aonde que entra a aceitação dos pais, a participação de quem está cuidando, e ficar atento à oportunidade do comentário. Se ele não comentasse comigo, e de repente não comentasse com a mãe, e ficasse só para ele, com a frustração de não ter cantado, de a professora não ter permitido, né? E um mundinho que ele está criando de frustração. Exatamente. Aí que mora comigo, né? Exatamente. Eu fico pensando nos pais que não estão tendo tempo de ver isso. E agora ele enrolando e vai virando uma bola de neve, né? Dos lados. Por isso a questão, por exemplo, as crianças, beleza, mas os pais, nós da relação, a gente pode fazer alguma coisa, tem essa capacidade cognitiva de crítica maior, a gente pode fazer alguma coisa. E não são só as crianças, são a gente também, que a gente está ali para poder estar fazendo esse papel de ajudar. A gente fala assim, nossa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, vamos sentar e vamos conversar. O que você acha que essa música quer dizer? Você achou legal? A melodia, o som, mas a letra. Ele botou no meu ouvido depois a batidinha da mão. Não, muito sozinha a batidinha da mão, mas a letra é péssima. E às vezes é uma batida, é uma coisa suave para você relaxar e aí já vem com aquela coisa do monte. Muitas vezes também falta a sensibilidade da professora, né? A gente tinha que pegar, explicar o porquê, né? Simplesmente. Não deu jeito. Mas a gente, todo mundo, eu acho que todo mundo tem uma educação de sentimentos. Quando eu falo palestra, é educação de sentimentos. Como é que a gente faz para a gente poder nos educar? Aí, desculpa, vou passar aqui e tal, eu quero deixar um monte de saco. Tem um monte de coisa a gente assim, que eu falei, super proteção, tolerância e frustração que eu cheguei para ter. Desenvolvimento saudável. Ensine, isso aqui são os últimos slides, tá? Ensine seu filho a ter, filha a ter desenvolvido a tua alma real, no caso, como os cristãos, né? Com valores cristãos, ética e moral. Os valores de Jesus, os valores éticos, os valores morais, que aí não tem erro, né? Ou seja, seja o exemplo de educação, de amor, de afeto, de prudência, de companheirismo, de bom ânimo, da mesma forma como Sagrada Família, José, Maria e Jesus. Né? José levou porta na cara até, mas vamos lá, esperança, a gente vai encontrar um lugar, beleza. E Maria, não, meu esposo, confio em você, vamos lá, estamos juntos e tal, né? Que foi companheirismo, dedicação, amor, afeto, não se deixe para abalar. A vida dela também, por exemplo, isso aqui, você já viu, mas o que o pai faz com o filho ficar alheio aos horrores da guerra? Da guerra não, acho que é a locação. É um aprendizado. E aí, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. Então, Jesus é um caminho sem contestação. Né? Tinha agora da vontade do pensamento de vida do Chico, mas foi uma questão do livro, capítulo 2, como exemplo também, da questão é imprescindível empenhar nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar, se auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se alegrem, tanto quanto nós sejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Chico Xavier foi dito, né? Diante da multidão, e essa multidão é essa multidão de coisas que a gente falou aqui, certo? Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade, simpatia, ajudando-os sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família, a humanidade inteira. A humanidade inteira, nossos filhos, nossas crianças, nossos pré e adolescentes. Então, como se Jesus estivesse falando para a gente estar atuando aqui, nossas energias a serviço da educação
essa coisa boa. E de Joana, né? João de bem, como eu falei, né? Verdadeiro de bem, ele cumpre a lei de justiça, do amor e da caridade, na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, assim ele perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, muito importante, se desprezou voluntariamente a intenção de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra atitude que desejava que fizesse. Deposita a fé em Deus, na sua vontade, na sua justiça e na sua sabedoria. Muito importante, a gente tem que perseguir isso hoje. Tem fé no futuro, a razão do que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Percebe? Fé, esperança, eu consigo, eu sou, estou indo. Umas 3.000 caras. A gente consegue. Vamos começar lá. Não desconsideres o valor e o poder da oração. A gente vai até Jesus e a gente vai para a oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se, assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para a sua harmonia. Adquire o hábito de orar que incorpora os outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrente. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e atemporada Joana de Anjos, vida feliz. Então, isso aqui é, digamos assim, o grande segredo para a gente estar tendo essa construção. Beleza? Então, é isso aí que tal. Vou ler algumas coisas aqui, tranquilo. Está faltando, mas depois também a gente continua. Estou à disposição também, como sempre. Beleza? Doutor Felipe, a Rádio Ressignificando Momentos agradece essa oportunidade que nos deu. Uma mensagem final para o nosso público e telefone de contato. Eu que agradeço pela possibilidade de ser útil. Eu agradeço pela possibilidade de ser útil e pelo estar podendo falar de Jesus, né? E é aquela coisa, como eu falei agora no final, que é uma mensagem para todas as pessoas. A gente não deve perder a fé, deve sempre procurar seguir a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Telefone de contato, por favor. Pode procurar nas redes sociais, no Instagram, felipebijesica.psi, que eu tô lá, é só achar. Procura Felipe Bijesica no Instagram, que tá tranquilo. Ok, obrigado. A Rádio Ressignificando Momentos agradece. Obrigado. De coração.